Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos continuar com o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Esse estudo chama-se Doutrina Bíblica Evangélica, ou seja, refere-se de um modo geral à doutrina e alguns pontos específicos que são importantes para que os evangélicos se localizem como evangélicos. Porque atualmente acontecem muitas coisas que afastam do verdadeiro evangelho e nós precisamos saber o que é de verdade o evangelho de Jesus, né? Muitas pessoas às vezes estão procurando uma igreja, mas não estão procurando uma igreja, estão seguindo um adivinhador ou alguma coisa do tipo, como se fosse um profeta. Então precisamos, na verdade, continuar o nosso aprendizado da palavra de Deus. Precisamos entender, por exemplo, o que é uma ética cristã, né, que nós já falamos em outro vídeo. Precisamos saber o que é apostasia. Precisamos saber também de onde vêm os nossos princípios, o que mais nos une, como, por exemplo, os solas da reforma, por exemplo, que unem realmente os evangélicos num ponto de vista muito comum, né? Embora possa haver alguma outra variação, essas variações são variações apenas de interpretação e muitas vezes não fazem diferença em relação à sua fé, mas existe também aquelas idolatrias. E o nosso tema de hoje, né, pensando sobre uma doutrina bíblica evangélica mais abrangente, né, é sobre a apostasia, né? O que é apostasia? Quais são os sinais e tipos da apostasia? Bom, primeiro nós precisamos entender por que saber sobre a apostasia. A gente não pode ignorar ela e simplesmente viver a nossa vida cristã. Ignora os apóstatas e vive a nossa vida cristã. Bom, em primeiro lugar, você não deve ignorar porque Jesus diz em Mateus 28:20 para irmos por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Ou seja, temos que ensinar as pessoas a guardar, a observar, a fazer conforme Jesus ensinou. Portanto, se existem apóstatas, devemos estar atentos para que esses apóstatas não ensinem o mal às pessoas, não ensinem coisas erradas às pessoas, desviando-as do verdadeiro caminho de Cristo, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que essa questão da apostasia, ela ocorrerá de alguma forma. Apocalipse, ele se cumpre em vários lugares, né? Por exemplo, você vai em países muçulmanos, quando você vê a igreja perseguida, já é um cumprimento de Apocalipse naquele país, naquela região. Quando você vai em outro lugar e a igreja está sendo perseguida, também é um cumprimento de Apocalipse naquele lugar, naquela região. Aqui no Brasil, quando você vê pessoas ensaiando um ódio à igreja, né, uma cristofobia, né, você vê também, então, que são um tipo de perseguição à religião e o Apocalipse já se mostrando. Então, nós precisamos saber quais são os sinais da apostasia, porque esses sinais vão culminar na volta de Cristo, porque atualmente você tem uma apostasia aqui e ali, né? E uma em progresso em outros lugares, como aqui no Brasil. Mas existirá um tempo em que a apostasia será generalizada, ocorrerá em todo mundo. Todo mundo passará por esse período. E quando ocorrer isso, virá o anticristo. Alguns cristãos pensam assim: ah, eu não me preocupo com isso porque já está escrito que Jesus vai vencer mesmo. É redondamente errado essa interpretação. Você tem que se preocupar sim e tem que pregar o evangelho, porque você prega porque você se preocupa com isso e você não quer que pessoas vão para o inferno. Então, por isso, essa ideia errônea, às vezes as pessoas até de boa vontade falam isso, né? Mas é uma ideia errônea que leva as pessoas a se acomodarem quando deveriam estar pregando com mais afinco. Aí as pessoas podem até imaginar, mas eu prego. Mas você prega o quê? Você prega o evangelho? E o que é pregar o evangelho? É só dizer que Jesus salva, mandar a pessoa levantar a mão
e acabou. Não, não é isso. É também ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Ou seja, ensinar a guardar implica em você ser zeloso, em também admoestar. Também Paulo diz: admoestai-vos uns aos outros em amor. Então é necessário que nós admoestemos, nós preguemos, insistamos a tempo e fora de tempo. Do contrário, não há verdadeira pregação. A pregação ela não inclui somente um sermão evangelístico, né? Ela inclui também um sermão doutrinário e às vezes um sermão apologético mesmo. Não pense que pregar o evangelho é só você pedir para a pessoa levantar a mão e aceitar Jesus. Não. Você tem que acompanhar essa pessoa, ensinar a verdade e também defender a verdadeira pregação do evangelho das ações ímpias contra o evangelho, para que cada vez menos pessoas sejam levadas ao inferno por essas pregações. Então, nós vamos entender aqui que, obviamente, sendo que Cristo terá a sua volta, né, logo depois do advento do homem da iniquidade, que será o anticristo que dominará o mundo, né? Então, nós precisamos entender que a apostasia também é um sinal da volta de Cristo. Jesus voltará quando houver uma apostasia tal onde ninguém mais aceitaria Jesus, né? Em Mateus 24:3 diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Né? E Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, né? E enganarão a muitos. Então essas pessoas serão enganadas por esse que vão dizer que são o Cristo, né? Só que não são. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, nós vemos um momento em que vemos guerras e até rumores de guerra. Algumas pessoas até conjecturam uma possível terceira guerra mundial, né? Então, como você pode ver, há rumor de guerra, há pandemia, há tantas coisas envolvidas que nos deixam pensando que pode ser que Jesus venha agora. Mas Jesus pode vir agora ou não, mas algumas coisas precisam ser concluídas, né? E dentre elas é a apostasia da igreja. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, ou seja, nós estamos apenas no princípio das dores, né? E não estamos no final, na grande perseguição, na grande tribulação. Haverá grande tribulação e os crentes, sim, serão perseguidos na grande tribulação, é o que a Bíblia nos mostra. E diz o seguinte: mas então sereis atribulados e vos matarão, ou seja, os crentes serão atribulados e mortos, passarão pela grande tribulação. Então não pense que haverá um pós-tribulacionismo, que uma coisa nesse sentido, ou pré-tribulacionismo. Não. Todos nós vamos estar aqui e só vamos para o céu no último dia, quando Jesus voltar com poder e grande glória, os elementos ardendo se fundirão e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro e irão encontrar com ele nos ares e os que estiverem vivos serão transformados, né? E diz ainda mais aqui, ó: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu quero que você observe isso aqui. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ou seja, já existem pastores, que se dizem pastores, se infiltraram na igreja, inclusive para isso, né? Que praticam ideologia de gênero, comunismo e coisas do tipo. Na verdade, eles são aqueles que escandalizam a igreja. Existem também falsos pastores que estão preocupados apenas com o lado financeiro da igreja e não necessariamente com salvar vidas, com salvar almas. E ainda diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Esses falsos profetas também são apóstatas. Não é só aquele que fala abertamente contra Cristo, né? Mas os falsos profetas também, que pode ser até um pastor que você esteja achando que é uma grande pessoa, talvez, né? Devemos tomar cuidado com isso. E continua o versículo 12: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo." Como você vê, a grande apostasia ela vai preceder a volta de Jesus. E nós precisamos estar atentos para quê, como eu falei. Ah, está escrito, vai acontecer sim, mas qual é a missão da igreja? Pregar e ensinar para que essa grande apostasia seja retardada, tá? A função da igreja é retardar a grande apostasia e não abrir os braços e deixar a grande apostasia chegar. Sabe por quê? Porque se você abre os braços e deixa a grande apostasia tomar conta, daqui a pouco essa grande apostasia tomará conta do seu filho, da sua filha, do seu irmão, do seu tio, do seu sobrinho, do seu primo, e sua família vai para o inferno. Pensando assim no modo mais próximo da sua família. Imagine quantas outras famílias também não podem ir para o inferno se você se calar perante essa apostasia. Portanto, não faça essa bobagem de achar que está escrito e que vamos deixar acontecer. Não, você tem que pregar contra a apostasia, né? Agora, outra coisa, além dessa apostasia que virá, em Mateus 24:14 nos diz que Jesus voltará quando o evangelho for pregado a todo mundo. Nós sabemos que em alguns lugares as pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Existem ainda lugares onde o evangelho não entrou, né? Claro que essa pregação pode acontecer de uma hora para outra, né? Deus pode dar uma bênção tal onde as pessoas sejam evangelizadas em questão de dias, né? E ali haja uma grande conversão. Deus é poderoso para isso. Mas como está hoje, nós sabemos que estamos perto do mal, mas precisamos evangelizar. A única forma de nós acelerarmos a vinda de Cristo, de alguma forma, né, é pregar o evangelho a todas as criaturas. Se nós pregarmos a todas as nações, todos os povos, né, diz aqui o texto, né, que devemos pregar a todas as nações, se pregarmos a todas as nações, então Jesus estará pronto para vir quando acontecer a grande apostasia, porque não haverá mais quem possa dizer, como diz o hino, não me falaram de Cristo, né? Não haverá desculpa para ninguém. Então você precisa falar de Jesus e precisa também ensinar a verdadeira doutrina de Cristo. Veja o que diz Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então o fim só vem depois que todas as nações forem evangelizadas e depois que todas essas nações apostatarem. Então, fique atento a isso, que isso é um sinal da vinda de Jesus. Você sabe qual é o dia certo? Não sabe, mas você tem sinais que aproximam. Você vê que cada dia mais as pessoas estão apostatando mais, e quem apostata, veja bem, não é o mundano, é a igreja que apostata. A igreja que antes estava com Cristo, ela se afasta de Cristo. Apostatar significa rejeitar a Cristo, sendo antes servo dele. Então devemos tomar cuidado com isso. Outra coisa que nós devemos perceber também é que enquanto a igreja não apostata, né, não se torna uma igreja sem finalidade espiritual, na verdade como quase um clube, nós sabemos que não vai haver ação do homem da iniquidade. Vai haver sim tentativas, como ocorreram na história. Você pode ver, por exemplo, Hitler, uma tentativa dessas, né? Você pode ver o Império Romano, onde os imperadores queriam ser adorados como deuses, tentativas desse tipo, né? Em outras situações também, né? Inclusive na questão da Guerra Fria, quando o comunismo queria dominar o mundo, impor um ateísmo. Na própria China você vê isso acontecendo, né? Mas por que que ainda é detido? Inclusive na China, por que que é detido? Porque tem um povo lá que crê em Jesus e crê fervorosamente e não se dobra. Aquele povo está garantindo a salvação de seus compatriotas, porque eles estão pregando cada vez mais o evangelho. A igreja perseguida na China é uma igreja que merece aplausos,
e o Senhor está feliz com aquela igreja. Também a igreja é perseguida na Coreia do Norte, onde a apostasia tenta tomar por todos os lados, né? Inclusive na China, antes de voltar à Coreia do Norte, a China, eles chegam para algumas igrejas e pagam aquelas igrejas para serem igrejas estatais e não igrejas verdadeiramente voltadas a Cristo, igrejas que são pagas pelo governo para governar junto com eles e até entregar crentes verdadeiros. Essas igrejas na China são apóstatas, mas os crentes verdadeiros estão nas igrejas chamadas de subterrâneas, onde às vezes estão em lugares onde ninguém vai e pode encontrá-los, porque senão eles seriam mortos. Na Coreia do Norte, os crentes são mortos, são levados. Outro dia eu estava vendo um vídeo também da Missões Portas Abertas, em que um homem estava lendo a Bíblia na sua casa, alguém o denunciou, entrou um monte de soldado, né, ou de policiais, e revistaram a casa. Um deles achou a Bíblia que ele tinha e guardou no bolso e falou: "Não temos nada aqui", né? E empregado do Estado. Daqui a pouco, no dia seguinte, aquele homem era vizinho dele. No dia seguinte, aquele vizinho chega e pergunta: "Olha, eu moro aqui há tanto tempo, eu sirvo a Jesus, eu sou servo de Jesus, mas não tenho ninguém com quem conversar sobre a palavra de Deus. Então eu vi que você é um crente. Eu trabalho para o governo, mas eu sou um cristão que não posso me identificar, porque senão serei morto ou irei para campos de concentração terríveis que são destinados a cristãos." E ele entregou a Bíblia de volta para o rapaz, falou: "Tome cuidado com essa Bíblia e ore por mim, que eu vou orar por você." Então é assim que cristãos vivem no mundo em perseguição. A igreja perseguida precisa que nós estejamos orando. E ainda que haja essa perseguição, como está previsto em Apocalipse, exatamente igual, ainda assim, o anticristo não se manifestou porque o Espírito Santo está no nosso coração. E enquanto o Espírito Santo estiver na terra, no coração de uma igreja verdadeira, o anticristo não pode, o homem da iniquidade, melhor dizendo, que é o último anticristo, não poderá se manifestar. Veja o que diz 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, o anticristo já operava lá no primeiro século, ou segundo século ali, em Tessalonicenses, no primeiro século especialmente. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o mistério da iniquidade? É o Espírito Santo no coração dos crentes. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, esse iníquo será destruído por Cristo. E por isso devemos ser fiéis, devemos confiar em Jesus e não só isso, nos acomodar, devemos pregar o evangelho e ensinar a palavra de Deus. Bom, temos algumas condições para essa apostasia, né, que demonstram a apostasia. Uma delas é a incredulidade da igreja. A igreja começará a ser incrédula, não acreditará tanto em algumas coisas. Já existem pastores pregando que as curas de Jesus, quando Jesus cura um endemoniado, que na verdade seria, na verdade, dentre eles, para eles, né? Seria uma pessoa epilética, né? O que é uma tremenda falta de confiança na palavra de Deus, né? Também temos aquelas igrejas clube, né, que pintam a parede de preto, gostam de usar tatuagens, divulgam que o pessoal use tatuagens, símbolos e tal, né? E temos também idolatria musical, pessoas que idolatram músicos e músicas gospel, como se a música gospel fosse mais importante do que o estudo da Bíblia e do que os textos bíblicos. Outra coisa que também provoca apostasia na igreja é o amor ao dinheiro. Nós vemos isso não só naquelas igrejas que fazem absurdos para angariar dinheiro, como vemos também algumas igrejas sérias onde a pessoa começa a ter medo de perder o seu salário se falar de coisas erradas dentro da igreja. A pessoa tem um salário bom como pastor, aí alguém começa a querer
alguma coisa, isso ou aquilo, uma ideologia de gênero ou coisa do tipo, e o pastor começa a se acanhar, né? Então ele fica apegado ao dinheiro, apegado ao salário, porque ele sabe que um pastor desempregado não tem para onde ir, não tem, saiba disso, tá? Um pastor desempregado fica a ver navios, né? Então ele fica com amor ao dinheiro e não encara esses problemas. Então isso aí é uma apostasia também. Outra forma de apostasia é veneração de religiosos. Já existem crentes que veneram mais os pastores, né, do que o próprio Jesus, né? Às vezes estão preocupados com o que o pastor A, B ou C falou e não no que Jesus realmente ensinou, no que Deus quer realmente, com a vontade de Deus. Seguem mais a orientação do pastor do que da Bíblia. Precisamos evitar isso, entender que pastor não é dono de ovelha. É muito comum as pessoas dizerem: "Ah, eu sou ovelha do pastor tal". Isso é um grande erro, porque ninguém é ovelha de pastor. Você é ovelha do dono da ovelha, do proprietário da ovelha. E o proprietário da ovelha é Jesus, certo? Claro que Jesus diz: "Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas". Mas isso ele se referia ao seu, ministério terreno. Na terra, ele agia como um pastor, mas depois que foi para o céu, ele não é mais pastor, ele é dono das ovelhas. Jesus é o dono das ovelhas. Então, nunca diga que você é ovelha do pastor fulano. Diga que você é ovelha de Jesus. Você pode até dizer que você é pastoreado pelo pastor fulano, porque o pastor fulano é apenas um empregado de Cristo, né, um servo de Cristo, e que deve se considerar um servo inútil e não ter orgulho, deve se considerar um servo inútil para pastorear você em nome do dono das ovelhas, que é Jesus, tá? Então, quando você começa a venerar pastores, como se o pastor tal fosse isso ou aquilo e tal, você está também favorecendo a apostasia. E ainda temos a idolatria a políticos, né? Isso nós vamos ver que existem algumas coisas que nos levam à apostasia através da idolatria a políticos, inclusive dentro da igreja, né? Então devemos tomar cuidado para não idolatrar políticos, por mais que pareça que eles estão afinados com nossos princípios cristãos. Devemos apoiá-los, mas nunca idolatrá-los, achar que eles são a única opção e achar que somente eles são os perfeitos e tais. Tome cuidado com isso, porque tem muitas pessoas fechando os olhos aos erros de políticos por uma questão de idolatria a esses políticos. E é assim que a igreja começa a apostatar. São as condições para a apostasia. Agora nós vamos falar sobre as apostasias em si. A primeira apostasia, especialmente combatida pelo apóstolo Paulo, né, vou usar um texto de Atos aqui para te mostrar, é a apostasia dos judaizantes. Em Atos 15, de 1 a 20, com alguns cortes que eu vou cortar aqui para ser mais breve, mas você pode ler depois em casa todo o texto, diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Ou seja, alguns judeus convertidos a Jesus achavam que todo mundo tinha que agir como judeu. E então teve ali essa questão, né? Um concílio, ou seja, uma reunião de pastores, de presbíteros, de apóstolos, eles fizeram o primeiro concílio ali para decidir sobre essa questão, né? Se o não-judeu deveria praticar coisas de judeu. E o versículo 5 diz: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Observe, eram alguns da seita dos fariseus que se converteram. Esses aqui eram o que nós chamamos hoje de judeus messiânicos, tá? Então tome cuidado quando você pensa que o judeu messiânico
ele é um cristão completo como nós, né, no sentido, mais laico, né, mais laico não, mais geral, né. Ele é um cristão específico, né. Ele é um cristão bem específico. Por quê? Ele não é salvo? Ele é, mas ele pratica, coisas que são próprias para judeu. Por quê? Porque ele é judeu, entendeu? Ele sendo judeu e sendo cristão, temente a Deus, ele pratica coisas de judeu, perfeito, e ele é judeu, mas ele não pode obrigar aquele que não é judeu a fazer a mesma coisa, entende? Então, o problema aqui, eles nunca não estavam discutindo, não há discussão aqui no Concílio de Jerusalém se o judeu messiânico tinha que fazer coisas de judeu, como a circuncisão, por exemplo. A discussão era colocar isso para os cristãos que não eram judeus, tá? Então diz que houve grande debate e Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, Pedro confirmou realmente que os não judeus são salvos, né? Assim como os judeus messiânicos também, e disse que por que vai colocar essa carga sobre eles a lei de Moisés? Não havia necessidade, porque a salvação é pela graça e não pela lei. E o versículo 17 ainda diz: para que os demais, Tiago tomou a palavra também, né? Depois de Pedro, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Ou seja, a heresia judaizante, né, ou essa apostasia judaizante, queria transformar os cristãos em judeus, quando não é o caso, tá? Então devemos tomar muito cuidado com isso, mesmo que sejam judeus messiânicos. E o versículo 20 ainda diz: Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, né? Então aqui ele coloca aquelas coisas básicas que nós devemos nos abster. Quanto ao sangue aqui, ele não está falando aqui de transfusão de sangue, ele está falando no sentido de comer o sangue, porque sangue representava a vida, né? E por representar a vida, ele não deveria ser degradado de qualquer forma, ele deveria ser lançado na terra quando você sacrificasse um animal para alimento, tá? Então é isso que ele está dizendo. Eu, pessoalmente, não como sangue, evito muito comer sangue. Se a carne vier com um pouquinho de sangue, também não vou criar caso por causa disso, né? Mas de preferência, o que se entende é que não se deve comer sangue. É o que está no texto. Mas alguns entendem que isso aqui era uma questão para não escandalizar os judeus. Mas a Bíblia não traz essa ideia de que não era para escandalizar. Simplesmente diz animais sufocados e do sangue. Animais sufocados são animais sacrificados aos ídolos que eram sufocados nos templos para serem sacrificados aos deuses pagãos, né? Por exemplo, você chegar numa esquina, ver um despacho ali, pegar uma galinha, você não deve fazer isso, né? Uma galinha morta ali pensando em alguma coisa, não faça isso. A Bíblia diz para não fazermos isso, tá? Relações sexuais ilícitas, ou seja, todas elas, todas as possíveis, inclusive os vícios de modo geral, né? Sexuais. Então é isso que nós devemos guardar. Então, pô, a apostasia judaizante, ela pode é um perigo por quê? Porque algumas pessoas, às vezes, ultrapassam isso e começam a pensar que o judaísmo seria uma sabedoria superior e que nos traria maior conhecimento das escrituras e um melhor entendimento da palavra de Deus, que é um ledo engano. Cuidado com isso, não imagine que o judaísmo é superior. Veja bem, nós amamos os judeus, mas não seguimos o judaísmo. Nós seguimos a Cristo, tá?
Alguns dizem: "Ah, mas Jesus foi judeu e tal, Jesus não era cristão". Óbvio que Jesus não é cristão, porque cristão é quem segue a Jesus, Jesus não segue a ele mesmo, né. Essa é uma questão bem ridícula até que alguns colocam, inclusive judaizantes atual. Por que judaizante? Esses judaizantes aqui, que nós estamos citando, eram judaizantes messiânicos, no caso. Mas já existem em vários lugares judaizantes que não têm nada a ver com Jesus Cristo, que são judaizantes farisaicos mesmo, e que inclusive xingam o nome de Jesus em seus cultos. Então tome cuidado com isso, né. Então devemos tomar cuidado para não pensar que, sabe, se aproximar do judaísmo nos torna melhores cristãos. Não, muito pelo contrário, tá. Tome cuidado com isso, tá. E esse judaísmo messiânico, só para te explicar, ele não parte especificamente da Bíblia, né. Eles pegam um livro chamado Talmud, que são comentários sobre os textos da Bíblia, especialmente o Pentateuco ali, né. Então eles têm comentários de vários livros, né, diversos livros, algumas dezenas de volumes, onde tem comentários de vários rabinos explicando o Talmud, ou seja, explicando o Pentateuco especialmente, né, e os profetas. O que acontece ali é que não há mais uma observação das escrituras, mas observação de explicações e de comentários, que alguns rabinos fizeram quanto às escrituras. Inclusive, um rabino foi criar uma regra para se reconhecer o Messias 800 anos depois que Jesus já tinha vindo, para negar a Cristo. Então, tome cuidado com essa apostasia judaizante, né, que ela pode ocorrer entre os próprios judeus messiânicos, que de repente tentam, judaizar realmente a prática cristã, ou entre os próprios judeus não messiânicos, que não creem em Jesus e que estão mais preocupados e até em te afastar de Cristo, né. Bom, temos ainda a apostasia política, essa aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque ela é extremamente atual, e algumas pessoas pensam que as ideologias políticas, elas não têm nada a ver com religião, quando tem tudo a ver. Algumas pessoas até se deixam levar por apostasias políticas e se enganando totalmente, assumindo uma religiosidade política e negando a Cristo. E é por essa característica religiosa da apostasia política que ela diz que devemos, tirar a religião do discurso político de um modo geral, como se a religião não tivesse nenhum papel na política. Claro que tem papel, sim, e devem ser discutidos os valores cristãos. O que não existe na democracia é um órgão, né, um órgão religioso que determine leis. Isso que não existe. Mas os cristãos, pelos seus representantes eleitos no Congresso, pressionarem politicamente para que haja mudanças, não há problema nenhum, isso é democrático. O que é Estado laico? Por exemplo, antigamente o Estado, ele tinha os nobres, né, e tinha a nobreza e o clero, basicamente. Tinha o chamado terceiro estado também, mas tinha o que incluía burgueses e o povo de modo geral, né. Mas especialmente a nobreza e o clero, né. Era dividido assim o estado, né. Então as pessoas, o clero definia normas, e essas normas eram aplicadas pela nobreza. Ou seja, o clero, especialmente católico, durante muito tempo, em algumas religiões protestantes também aconteceu, mas o clero definia normas. E isso que foi abolido, né, com a questão da democracia, ou seja, não há um clero que determine normas. É como se hoje você tivesse, por exemplo, você tem um congresso, o Senado, né, o legislativo, né, que é a Câmara dos Deputados, né, tivesse também o executivo, que no caso é o presidente da república, e tivesse ainda o Supremo Tribunal Federal, né, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, e além do executivo, legislativo e judiciário, você tivesse o clero. Só que esse órgão, o clero, não existe. O que existe são pessoas que manifestam a sua vontade, a sua opinião, enquanto cidadãos religiosos, e isso é completamente normal e aceitável, e se alguém proíbe isso, é um erro. Agora, se alguém no futuro criar assim: vamos criar um quarto ente do Estado que seria o clero, isso todos nós somos contra.
tá? Então tome cuidado com isso, né? Alguns inclusive dizem que a imprensa também é o quarto poder, porque interfere de alguma forma no processo de poder. De fato, pela sua atuação de informação política e às vezes até de desinformação também, né? Então nós, como igreja, nós também somos um poder informal. Como assim? Como pessoas que atuam e que manifestam a sua opinião. Então devemos tomar cuidado com a apostasia política, né, que pensa que estamos vivendo numa teocracia. Eles costumam dizer isso. Dizem totalmente errado, quando na verdade é democracia, onde cristãos que creem em Jesus manifestam o seu poder de voto e de opinião, pressionando os seus representantes para que votem conforme a vontade da maioria que é cristã, tá? E a democracia é a vontade da maioria e não da minoria, né? Então vamos agora analisar essa apostasia política depois dessa digressão rápida, né? A apostasia política ela é tipo um falso messianismo, ela tenta imitar a questão de Cristo, né? Tenta imitar a vinda de Jesus, né? Vou tentar ser mais rápido para não ser tão longo esse estudo. Primeiro ela busca um povo ou uma classe que perdeu posição social gloriosa, né. Ela tinha uma glória no passado que eles alegam ter, às vezes até inventam essa glória, né, e tentam então, procurar uma necessidade de salvação dessa classe que perdeu a sua glória. Pode ser a classe dos trabalhadores, pode ser a classe média, como aconteceu no fascismo na, na Itália, por exemplo, e também na Alemanha. Pode ser, digamos assim, os oprimidos, como dizem os comunistas, os trabalhadores, como dizem alguns comunistas também. Então eles tentam chegar a esse ponto e dizem que eles precisam de salvação. É como se fosse imitando realmente o messianismo de Cristo, né? Como se eles precisassem de um salvador, né? Então, eles colocam esse ingrediente, né? O outro item é que ele cria uma história fantástica da glória perdida, né? Ou seja, ele cria um tipo uma história do Éden. Da onde surgiu, de onde vocês perderam essa glória? Por exemplo, Hitler e Mussolini disseram que, por exemplo, os imperialistas do Ocidente, de modo geral, tiraram a glória da Alemanha e da Itália. Então eles criaram um Éden, né? Inclusive para Hitler, o Éden dele, digamos assim, o Éden falso, obviamente, seria uma glória da raça ariana. E para Mussolini seria também uma glória do povo latino, que seria vindo de Roma, de um modo geral. Né? Então, eles criam, na verdade, uma história de um Éden fictício. Né? Então, você vê aí que é um paralelismo com o cristianismo. E por isso que eles ganham muitos adeptos, eles usam esses sistemas religiosos, toda apostasia política, seja comunismo, nazismo, fascismo, é tudo a mesma coisa. São apostasias políticas, porque tem um compromisso e tem também um componente que as torna religiosas. Vamos ver outro componente que as torna religiosas? Eles criam também uma espécie de demônio ideológico contra o qual deve lutar, né? Ou seja, o diabo deles acaba sendo o capitalismo, como o comunismo diz que o capitalismo seria o demônio que devem vencer, né? E para os fascistas e nazistas seria o imperialismo que os esqueceu, que os abandonou. Percebe? Eles têm que criar um demônio para poder lutar contra ele e as pessoas ligarem seu modo religioso e aderir a essa apostasia política. E ele cria ainda uma condição degradada, por exemplo, ele começa a botar um vitimismo nas pessoas, né, dizer que as pessoas são vítimas de outro, criam a figura da opressão, né, você está oprimido, você foi oprimido, por isso que você não tem isso, não tem aquilo, você é vítima por isso e por aquilo, né. Então é como se você estivesse numa condição de destinado ao inferno. Essa condição degradada é exatamente a condição do homem sem Jesus, percebe? O paralelismo com o cristianismo, né? Por isso que eles pegam essas questões e começam a tentar levar as pessoas por esse caminho. Eles ainda pegam uma obrigação metafísica a ser atendida, né?
Eles criam uma obrigação que ela está além do mundo físico, né? Além das coisas naturais, do mundo da sociedade, de modo geral. E essa obrigação metafísica, né, além das coisas físicas, além do mundo em que vivemos, seria, por exemplo, a tal da dívida histórica, né? A ideia de inclusão social voltada para sem terra, sem teto e coisas do tipo, né? Então eles geram essa dívida histórica, inclusive, que é muito usada hoje por alguns grupos racistas, ela também era usada por outro grupo racista no passado, que era o grupo de Hitler, que defendia essa dívida histórica e queria uma compensação pela perda da Alemanha na Primeira Guerra, entendeu? A dívida histórica é um recurso de gerar uma obrigação metafísica, né, para com os outros. Ou não é você que aí que há uma inversão. Aí que é uma inversão. No cristianismo, você tem que se converter e aceitar Jesus. Nas ideologias políticas, na apostasia política, é o outro que está te devendo, é o outro que tem que fazer alguma coisa por você, e não você fazer alguma coisa. Aqui que é uma inversão, né? E é interessante ainda que essa apostasia política cria uma estratégia de remissão, inclusive, né? Como nós temos o plano de salvação em Cristo, onde Cristo morreu por nós na cruz para nos salvar, a estratégia de remissão deles, por exemplo, é a luta de classes para o comunismo, né? E para os fascistas seria a restauração de uma raça ou de um povo, né? Inclusive também existiam os fascistas no Brasil que eram os integralistas. Eles entendiam que deveria haver uma restauração de um povo ideal, inventaram um povo ideal que é até fantasioso, inclusive, né? Uma ideia do indígena fantasioso. É, e ele cria, inclusive, além disso, dessa apostasia política, ela vai criar uma doutrina de libertação antagônica ao cristianismo. Então ele imita o cristianismo para se opor ao cristianismo. Por exemplo, uma doutrina que eles usam contra o cristianismo, a ideologia de gênero, porque o cristianismo defende a família. Então a ideologia de gênero é para destruir a família. E eles criam, baseado nisso, toda uma doutrina totalmente religiosa. Não existe base científica para a ideologia de gênero, né? Qualquer um que seja sério vai entender isso. Quem discute isso dizer que tem base política, porque não é uma pessoa séria, não merece nem você perder seu tempo discutindo com ele, né? E outra coisa que eles usam também é a guerra cultural. Para quê? Para destruir as noções de sociedade dentro do cristianismo. Ou seja, literalmente é uma apostasia, só que vinda do ponto de vista político. Então a apostasia ela vai atacar de vários lados. Um deles é o político. Ainda, essa apostasia política, ela propõe um anticristo, né? Esse anticristo que surgiu foi Hitler, foi um proposto anticristo, mas fracassou. Mussolini, outro proposto, também fracassou. Stalin também, outro que era até adorado pelo povo, assim como os outros também, Hitler e Mussolini, né? Havia certa adoração. Fidel Castro também, o que matou muitas pessoas em Cuba e deixou Cuba na miséria até hoje. E Hugo Chávez, que até hoje idolatram o Hugo Chávez. Parece que tem uma múmia de Hugo Chávez que é visitada e tal, né? Como se fosse um grande líder político. Para você ver, então, eles botam a idolatria a um líder político que seria o seu candidato anticristo. E também essa religião, né, que é política, essa apostasia política, que ela é religiosa, ela também cria seus mártires, né? Mártires, às vezes, questionáveis, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma mártir que é Marielle Franco, né? Uma mártir da esquerda, né? Ainda há muita investigação sobre isso e não se sabe nada, né? E temos ainda também Che Guevara, que é um mártir também da esquerda, né? Mais mundial, digamos assim. E temos ainda o Trotsky, que também foi morto e provavelmente morto pelos próprios comunistas, né? Mas entra como uma espécie de mártir da esquerda, né? Então, como você viu, a apostasia política se configura nessas questões. Dava para discutir isso aqui horas e horas, mas eu não quero fazer isso, eu quero ser um pouco mais sucinto. Já estou adiantando, mas porque o assunto é complexo. Temos ainda a apostasia ateísta, aquela pessoa que nega a existência de Deus. Para ele, Deus não existe. Ele defende que tudo é ao acaso, é pela probabilidade. Só que as probabilidades de que a vida exista, né?
elas são, na verdade, impossíveis, né? E então como eles tentam, são impossíveis, só pode existir a vida a partir de ação de uma inteligência superior, que é Deus, né? E como essa probabilidade da vida existir ao acaso é absolutamente nula, eles têm uma fé arrogante, né, no método científico, como se eles fossem mais inteligentes porque seguem o método científico. O ateu, na verdade, é uma pessoa tão oprimida na sua incerteza, né, e na sua desgraça de não entender que Deus existe, que ele procura atacar a igreja para tentar se satisfazer, né, tentar se sentir um pouco consolado atacando a igreja. E eles têm um ponto de vista que pretende uma supremacia do método científico sobre tudo, que tudo deveria ser avaliado sobre o método científico. É óbvio que o método científico é um método muito seguro, né? Mas ele não é completo, ele não pode fazer todas as coisas, né? Ele não pode decidir sobre tudo, né? Por exemplo, se você pega a questão do método científico, ele passa do seguinte, a fase mais ou menos de modo geral é a seguinte: primeiro você está no lugar e observa. Quando você observa, você encontra um problema. Quando você encontra um problema, você formula uma explicação para aquele problema, que seria a chamada hipótese. Essa explicação depois você vai investigar, primeiro, no que os outros escreveram, no que outros disseram sobre aquilo, para ver se aquela sua explicação faz sentido. Depois que aí isso que os outros escreveram seriam as teorias, são outras explicações, né. Então você vai verificar nessas teorias se tem alguma coisa a ver. E depois você vai fazer uma experiência. Essa experiência, ela precisa ter um certo controle para que ela possa ser confiável, né. Então ela precisa de certo controle. Então por isso ela precisa ser confiável. Depois que você fez essa pesquisa e controlou metodicamente, descrevendo item por item e com todo o controle, aí você publica a conclusão para que outras pessoas possam ver, possam analisar e possam até questionar os seus resultados, tá? E para que isso possa haver um filtro e possa se a melhorar esse entendimento. Isso é bom até certo ponto, mas há teorias, na verdade, quando você pega algumas coisas como explicação, teorias são apenas explicações, não são nada além disso. As pessoas botam: "Ah, porque tem a teoria científica". O que é uma teoria? Uma explicação científica, que até agora não foi derrubada, mas pode ser derrubada amanhã ou depois. Percebe? Então as pessoas se baseiam numa teoria como se fosse uma coisa extremamente importante, né, que é uma coisa precária. A teoria é precária. Quando ela não é precária, quando ela é confirmada, geralmente ela se transforma numa lei científica, mas não há quase nenhuma lei científica, são poucas, né, as teorias são meras explicações, as pessoas não dizem isso para você. Elas dizem que a teoria é uma coisa especial, não sei o quê, não, são explicações que foram testadas várias vezes, né. E às vezes essas explicações são testadas exatamente de um viés estranho, às vezes o resultado do experimento pode indicar outra coisa, mas a conclusão, a aplicação que a pessoa faz é conforme a teoria. Mas quando você faz aquela análise da forma mais séria, você vai ver que aquilo não se aplica. Por exemplo, teve um estudo de uma pessoa dizendo que um determinado tipo de pessoa era mais prejudicado nos presídios, era perseguido porque os presídios eram formados por esse tipo de pessoa. Beleza. Aí foi procurar em alguns estados onde esse tipo de pessoa prevalecia e descobriu que realmente, onde a maioria era esse tipo de pessoa, a maioria nos presídios era esse tipo de pessoa. Aí depois foi em outros estados onde esse tipo de pessoa era minoria e descobriu que a maioria do presídio não era esse tipo de pessoa. Mas o que que o sujeito decidiu? O que o sujeito concluiu? Ele concluiu: o tipo de pessoa X é discriminado porque nos estados tais ele é a maioria nos presídios. Então a conclusão é essa. Mas por outro lado, nos estados Y eles são a minoria. Isso indica que eles são tão discriminados que nem conseguem praticar crime. Olha que absurda essa conclusão. Mas foi a conclusão que o sujeito chegou. Uma conclusão enviesada. E isso precisa ser verificado, questionado, analisado com os próprios dados que ele colocou.
Mas só você olhar o que o cara falou, você já vê que é absurdo o que ele está dizendo, entendeu? Então tem coisas que ocorrem em conclusões, inclusive de artigos, que não fazem nem lógica com o que ele mesmo está procurando. Às vezes elas são distorcidas para atender uma teoria, como foi esse caso específico que eu citei para você, né. Então eles ainda esses ateus, né, essa apostasia ateísta que prega o método científico como se fosse superior, também ela entra pelo caminho do evolucionismo, né, e usa como explicação para o evolucionismo a seleção natural. Sendo que evolucionismo é uma coisa e seleção natural é outra, não são a mesma coisa, né. O evolucionismo é o quê? Um ser se tornar outro ser. Por exemplo, um peixe evoluir até se tornar um ser humano. Isso é evolucionismo. Só que isso não há prova nenhuma, não existe em lugar nenhum, nenhum sinal possível disso, né? Então isso não existe, é uma invenção. A seleção natural é o quê? Digamos, se em algum lugar neva, digamos, está no verão e chega uma população de ratos ali, né? Chegou uns ratos brancos e outros ratos pretos. Na neve, os ratos pretos terão prejuízo. Por quê? Porque as corujas, os animais que caçam rato, eles vão conseguir pegar os ratos pretos com mais facilidade. E os ratos brancos proliferarão mais, né? Mas isso aí não significa que há uma evolução, na verdade. Não, é simplesmente uma seleção natural. Pode ser que em outro lugar, né, diferente, os ratos pretos tenham mais facilidade do que os ratos brancos. Percebe? É uma questão, a seleção natural está ligada ao ambiente em si e não propriamente a uma evolução, né, uma mutação, né. E inclusive eu vi alguns vídeos aqui de algumas pessoas dizendo que 99,99% das mutações são prejudiciais, né. Você tem uma população de, sei lá, 100.000 ratos. Um ratinho, desses aí, vamos supor que 10% sofreu uma mutação, nem isso. Vamos supor que 1% sofreu mutação, desse jeito. De 1.000.000, 1% sofreu a mutação. Esse 1% seria uns 100 mais ou menos, se eu estou calculando certo, estou fazendo aqui de cabeça. Esse 1% ele vai ter mutações que vão prejudicar a sua vida, são mutações ruins, né, mutações que geram doenças, né. Agora, desses 1%, menos ainda, menos de 1% desses vai ter uma mutação que seja benéfica. Então, num universo de 1.000.000, se um indivíduo apenas tem uma mutação que seja benéfica, dificilmente ele vai conseguir passar, sendo um único só, aquele gene para toda aquela população, percebe? É uma coisa meio fora de contexto, né? Então, a mutação positiva é muito pouca e ela não pode ser confundida como um mecanismo de evolução, até porque a evolução não existe, tá? Não existe. Pode dizer isso com a boca cheia, porque o cara que fala que existe está baseado apenas em uma teoria, ou seja, uma explicação, inclusive fantasiosa, né? Então, cuidado com isso, porque alguns ateístas costumam discutir com esses pontos de vista, geralmente, dizer que o método científico é superior e supremo e tal, quando não é. Inclusive, o método científico, quando você aplica, por exemplo, a própria psicologia, chega a determinado ponto em que o método científico não tem caminho mais para onde ir. Se você aplicar o método científico até determinado ponto na história, ele vai depois, ele perde a sua capacidade. Ora, e outra coisa, o método científico só explica as coisas do mundo natural. O que não é natural, o método científico é incapaz de pesquisar, né? Incapaz de verificar. O que não é natural, ou seja, o que não é físico, né? Ou seja, nós temos aqui as coisas do mundo físico, os animais, as pedras e tal, nós podemos verificar sim. Mas Deus, que está acima da natureza, que é o criador da natureza, você não pode verificar pelo método científico. Portanto, é uma ignorância tentar usar o método científico como explicação, mas isso é uma apostasia que os ateus costumam usar muito, né? Outra apostasia que nós temos, agora essa apostasia ocorre dentro das igrejas, tá? Eu citei o ateísmo porque ele atua dentro de divulgações, né, e que acaba atingindo pessoas dentro das nossas igrejas que se apostatam por esse ponto de vista. Às vezes porque entram na faculdade, começam a ouvir bobagens sem entender exatamente o que é uma coisa e outra, né. Então devemos estar atentos a essa apostasia.
Temos a apostasia também na negação da doutrina bíblica, que é uma apostasia muito comum em algumas igrejas, algumas, né, que se dizem neopentecostais. Vamos deixar um negócio bem claro aqui. Igreja neopentecostal é uma coisa, igreja neopentecostal apóstata é outra coisa, tá? Então a igreja pode ser pentecostal, pode ser batista, pode ser presbiteriana e tal, e ser uma igreja séria. Assim como pode ser uma igreja batista apóstata, pode ser uma igreja presbiteriana apóstata, que tem muita, né? Tem inclusive presbiteriana, batista e outras apóstata, mas tem as igrejas sérias. Assim como tem igrejas neopentecostais apóstatas. Não devemos generalizar como alguns fazem, maliciosamente, especialmente esses ateus fazem isso muitas vezes, para tentar prejudicar a igreja, porque devemos entender que igreja apóstata deixou de ser verdadeiramente igreja, tá? Bom, e essas igrejas abandonam a doutrina bíblica para manipular as ovelhas, que são ovelhas de pastores e não de Jesus. Lembra que eu te falei que as ovelhas são ovelhas do dono, do proprietário, que é Jesus, o pastor é só um empregado que cuida das ovelhas? Então não confunda as coisas, tá? E essas falsas igrejas também escarnecem da doutrina. Tem uma falsa igreja, inclusive, que usava o seguinte slogan: a Bíblia não é desodorante para andar embaixo do sovaco. Olha como se referiam à Bíblia Sagrada. Em vez de valorizar a Bíblia Sagrada, usaram isso. Essa mesma igreja, daqui a pouco cria uma situação que é a idolatria. Construíram a Arca da Aliança e as pessoas se curvam perante a Arca da Aliança, o que é uma grande idolatria, uma tremenda de uma apostasia. Eu acho que você deve estar sabendo que eu estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma igreja apóstata, embora seja dita como neopentecostal. E essas falsas igrejas ainda substituem a Bíblia por rituais de feitiços e idolatria disfarçado de evangelho. Quando você precisa, obrigatoriamente, né, pegar um lencinho, pegar isso, pegar aquilo, pegar uma água, beber a água do Rio Jordão, que não é do Rio Jordão, né? O cara trouxe uma garrafinha, jogou numa caixa d'água lá, misturou e abençoou e distribuiu aquilo. Então, quando eles fazem isso, isso é idolatria. E você está seguindo uma falsa igreja se participar disso. Isso é negação da doutrina bíblica, porque o que acaba fazendo valor na vida dessas pessoas não é a pregação do evangelho, até porque eles não pregam o evangelho. Eles fazem só orações voltadas para coisas específicas de necessidades das pessoas, ou seja, usam marketing religioso e não pregam o evangelho, quando a verdadeira igreja ela prega para arrependimento, isso, basicamente isso, né. E com esse arrependimento as pessoas melhoram e, na verdade, acabam alcançando bênçãos de Deus, né. E além disso, eles têm foco em pretensos sinais e prodígios e ignoram as escrituras. Quando essas pessoas pegam a Bíblia para ler, eles leem um trechinho, fica 2, 3 minutos falando daquilo, daqui a pouco mudam, aí já começam a pedir dinheiro, né. Eles abandonam o que está no texto, eles não analisam o texto. O texto fica sendo só um pretexto para dizer que leu, mas não leu. Se você for pegar essas reuniões e for ver o tempo que um sujeito desses leva lendo um texto bíblico, ele é insignificante, né, em relação a todas as outras coisas. Não leva nem 0,01% do tempo do culto em que eles leem e explicam o texto bíblico. Quando citam, é para manipular e usando ideias de arrecadação, né? Bom, por fim, eu quero dizer para você também que o apóstata ele é covarde, né? Apostasia da covardia. Quando a pessoa tem medo, né, de fazer as coisas, de ser fiel a Deus, para não perder benefícios, não perder vantagens, né? Nós temos algumas pessoas que têm medo de perder vantagens, inclusive alguns pastores, né? Apocalipse 21:8 diz: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, se alguém tem medo de pregar o evangelho, é covarde, porque que tem medo de perder um salário, coisa do tipo, ele vai para o inferno, não interessa se ele chegou e pregou o evangelho, ele vai chegar no dia lá, como Jesus disse: muitos me dirão, Senhor, Senhor,
Em teu nome pregamos, expulsamos demônio. E Jesus vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque não vos conheço. Então, cuidado com quem aparentemente prega a palavra e não está pregando de fato. Temos ainda a apostasia do amor ao mundo, né? Em 2 Timóteo 4,10, nós vemos Demas, que, tendo amado o presente século, abandonou Paulo, né? Então, esses são os tipos de apostasias. Alguns apostatam realmente porque gostam da farra, gostam de estar no mundo e isso é por amor ao mundo, né? Então, nós vimos aqui algumas possibilidades relativas a apostasias, né? E espero que isso tenha te orientado, né? Tenha feito um bem para você. E acho que eu saí daqui de algum lugar. Que bom, voltei. Eu estava gravando aqui, estava lendo o texto, acabou que eu não vi a minha imagem, né? Então saiu aqui por algum motivo, né? Então espero que tenha ficado boa a gravação. De qualquer forma, o áudio está aí. Você viu o áudio, né? Viu o que foi falado. Espero que essa mensagem venha falar profundamente ao seu coração e que venha a te orientar sobre o que é a palavra de Deus, o que Deus tem para nós de tão poderoso e maravilhoso para nós vivermos essa vida. Que o Senhor te abençoe, né? Que tudo possa correr na sua vida de forma maravilhosa. Esteja conosco no nosso culto em família também, posteriormente, hoje às 19 horas. Às 18 horas estaremos publicando uma oração, né? E também à meia-noite publicaremos uma oração da madrugada também. Esteja acompanhando conosco a palavra de Deus em nosso canal. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.